se os médicos não querem trabalhar nas regiões mais afastadas? Presidente, a senhora tem que parar de ser redundante. Os médicos não vão para um local onde não tem estrutura, não tem segurança, não tem um local de moradia digna, que seja totalmente ruim para seus planos de carreira, porque o médico não vai sair daqui de São Paulo para ir lá para o interior, onde não tem faculdade para ele fazer especializações. Ele não vai ser burro. Para com isso, presidente Ju. Aonde que alguém vai fazer isso? Vamos investir mais. Vocês estão colocando muitos paliativos. Não é só o PT, não. PT, PSDB, PMDB e o restante dos partidos de esquerda. Todos são coniventes com a política da saúde pública brasileira. Não se pode continuar falando que os médicos não têm interesse, por isso não vai ter estrutura. É ao contrário. Tem que ter estrutura, segurança, para poder os médicos terem interesse. Não vem inverter não, tá? Vamos pro próximo tema. Transporte público. Hoje, o transporte público brasileiro é compreendido em dois lados. O ônibus e o transporte sobre trilhos, que é o trem e o metrô. Hoje, tanto o PT e o PSDB, que são os partidos que mais têm governadores, eles não investem no transporte público. O transporte público hoje, ele é insuficiente, está sucateado, com profissionais mal pagos e com uma tarifa que não coincide com a realidade do transporte. Até um pouco atrás, o senhor prefeito Fernando Haddad, da cidade de São Paulo, o prefeito Fernando Paes, do Rio de Janeiro, que é do PMDB, e outros prefeitos, governadores do país inteiro, estão querendo aumentar tarifas, e já aumentaram, dizendo que hoje as empresas não conseguem continuar com os preços que estão, que hoje os lucros delas são pequenos. Não são. Os lucros são grandes. Os desvios também. Os desvios de dinheiro do transporte público dá para facilmente duvidar de que não seja o mesmo dos lucros das empresas. Tudo indo para o caixa 2 desses políticos que estragam a imagem da política brasileira. Deveria-se ter ônibus totalmente tecnológicos, que hoje se dá para fazer sim, em todas as capitais, e ônibus que tem rendimentos bons em todas as cidades brasileiras, porque eles recebem investimento tanto o município recebe investimento do estado e da federação. O do estado recebe da federação, além de que nem é o estado que pratica o transporte público. As empresas privadas estão muito ousadas. Mas fazer o que, né? Os nossos políticos aceitam, porque assim dá pra manipular, desvio de dinheiro, caixa 2, um monte de outras coisas que acabam levando
bilhões e bilhões dos cofres públicos. Os trens e metrôs deveriam ter mais investimentos. Deveria ter um jeito de que diminuísse a quantidade de lucro das empresas e acabasse com todas as dívidas das empresas de transporte público. Dívidas e desvios, porque só se tem dívidas por causa dos desvios. É um problema meio que redundante, porque os políticos não vão querer parar de perder o dinheiro fácil que eles têm, simplesmente colocando brechas nos contratos que fazem com que uma empresa, que é a concessionária, passe para uma laranja, que vai passar para outra empresa laranja, que aí distribui para mais umas 2 ou 3 pessoas, que manda para um banco lá na Suíça, para um banco lá na Ásia, lá nas Ilhas Caimã. Deveria ser mais fiscalizados os contratos. Tem-se condições, sim, do transporte público brasileiro ser suficiente para carregar toda a população brasileira dentro do transporte. O que falta é má intenção, má vontade e o não querer dos políticos brasileiros resolver os problemas. Vamos para o próximo tema. Vou dar umas diretrizes básicas, só para terminar, sobre os planos do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros. E esclarecer um pouco nesse vídeo, mas já indicando os excelentes artigos que tem na página do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros lá no Facebook. Temos artigos que mostram a não capacidade de existência de câmeras de gás na Segunda Guerra Mundial, o que inocenta a Alemanha Nacional Socialista de Hitler. Temos várias provas lá nos artigos que mostram que tudo isso que está nos livros de história é mentira. Ah, mas nossa, vocês estão indo contra os judeus, por que vocês têm ódio dos judeus? Não, a gente não tem ódio dos judeus. Ao contrário, assim como qualquer outro grupo étnico, que os judeus são grupos étnicos, tem de ser investigados os crimes que são cometidos por estes grupos. A Alemanha Nacional Socialista a Alemanha Nacional Socialista investigava e levava à justiça internacional e dentro da Alemanha todos os crimes que eram cometidos pelos judeus. E por eles não gostarem disso, eles declararam guerra à Alemanha. E simplesmente a Alemanha se defendeu. Primeiramente veio a França, Inglaterra com declaração de guerras oficiais. Aí vem a Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago, o qual a Alemanha conquistou toda a França num período curto de tempo. Permitiu a saída na Bahia, no norte da França, de tropas inglesas e francesas, numa atitude muito respeitosa e honrada. Hitler deu oportunidade para que se cessasse a guerra ali e nem iniciasse a Segunda Guerra, porque Hitler sempre quis a paz. Mas, como os vencedores de guerra acham que tem a verdade e manipulam a verdade,
porque os perdedores não conseguiram ter a sua voz. Hoje se está sendo mostrado que eles, os alemães nacionalsocialistas, tinham a real verdade. Hoje se está sendo descoberto que tudo que está nos livros de história referente à Alemanha nacional-socialista está errado. Eles nunca foram racistas. Eles defendiam sua raça. Quem defende sua raça não sequer mistura com outras raças. Não vou discutir esse tema agora nesse primeiro vídeo sobre raças. Se você tiver alguma dúvida, procure uma página que a gente indica: Orgulho de Ser Branco, já que o nacionalsocialismo veio de raízes brancas. Procure lá no Facebook a página Orgulho de Ser Branco. Orgulho Branco, não lembro agora o nome da página. E lá vai mostrar muito bem que os brancos são discriminados, perseguidos na África. Algo que se os brancos fizessem contra os negros era racismo, era perseguição, era qualquer outro crime que a mídia ia colocar. Que nem os judeus. Lá na Palestina, os judeus podem matar centenas, milhares, milhões de palestinos. Prender arbitrariamente, torturar, cometer assassinatos brutais. Mas se aconteceu uma vez contra o judeu, nossa, os islâmicos já estão matando os judeus porque eles odeiam. Tem que se parar com os estereótipos idiotas. Como um ponto que eu vou tocar daqui a pouco, que é sobre LGBT. Vamos terminar sobre as diretrizes do partido. O partido é contra skinheads, contra o white power, contra o black power e todos os movimentos que queiram colocar uma raça acima de outras raças. O nacionalsocialismo prega que todas as raças são iguais. Iguais num nível, mas diferentes. Uma raça, ela deve se permanecer pura, os quais só tem 3 raças: branca, negra e asiática. Não aprofundarei este tema agora. Para melhor compreensão deste tema, eu me indicarei um artigo científico de um psicólogo chamado John, dos Estados Unidos, que é Raça, Comportamento e Evolução. Procure este artigo no Google, que você achará lá maiores compreensões e explicações sobre este tema. Vamos falar sobre o LGBT. O LGBT é algo errado, que está acabando com a moral da sociedade mundial. O relacionamento homossexual é errado. Não deveria ser permitido esta prática no Brasil e em nenhum país do mundo. Assim como na Rússia tem a lei que proíbe propaganda e defesa dos direitos homossexuais, eu defendo esta lei no Brasil. Os homossexuais não querem defender somente seus direitos. Eles querem cessar os direitos dos héteros, de criticar, de falar que é errado. Isso eu não permitirei. Está errado e eu sempre direi que é errado. O homossexualismo é antiético, antimoral. Você que é homossexual, desculpe, mas eu aconselharia você
a procurar um psicólogo, um terapeuta, para ele te auxiliar no cessamento dessas atividades imorais. O Partido Nacional Socialista, ele vem para mostrar as reais verdades do nacionalsocialismo e para mostrar que nossas propostas são totalmente diferentes das que estão nos livros de história. Por favor, qualquer dúvida, eu estarei tirando no próximo vídeo que será colocado na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem. Será feito o segundo vídeo oficial sobre o nacionalsocialismo no Brasil e suas pretensões. Veja os artigos desde março de 2013. Entre lá e coloque lá publicações antigas. Vai ver lá. Todas as nossas publicações, os nossos ideais estão lá. Hoje eu estarei colocando mais um tópico para abrir sobre coisas que vocês têm dúvidas sobre o nosso. Não me venha ofender simplesmente porque você não compreendeu o que está neste vídeo. Tire dúvidas. Coloque assim, nossa, eu não entendi esse tema. Parece que você está sendo errado. Me explique, por favor, sobre esse tal tema. Eu explico, sim. Explico. Eu vou lá e explico. Vou dar oportunidade para todos os grupos irem lá e nos criticarem, porque a crítica faz parte da liberdade de expressão. Queremos, sim, entrar na política até 2016 ou 2017, entrarmos como partido oficial no Brasil, o qual será o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros, com o número 88, e queremos sim voltar a utilizar nossos símbolos originais. Entraremos com uma ação dentro da Justiça Federal para poder reaver o nosso direito de utilizar os símbolos originais. Agradecemos que você tenha visto esse vídeo. Peço para que você compartilhe este vídeo no seu mural do Facebook, do Twitter. E se você tiver alguma dúvida para mim, envie no e-mail. Anote com cuidado. pnstb_88@outlook.com. Envie e-mails neste que eu acabei de falar. Envie comentários na página. Curta a página. Se você quiser compartilhar a página criticando, compartilhe. Mas não nos ofenda. Até agora nós não ofendemos ninguém, não ofenderemos.